a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. Vir a Curitiba é sempre uma sensação contraditória, né, na atual conjuntura. Assim, a gente vem querendo encontrar os amigos, companheiros e militantes daqui, mas querendo trazer uma bomba na mala, às vezes, junto, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer muito a FICENG, na figura do Clóvis, aqui pelo convite, e agradecer o Sindicato do Rio, na figura do Olímpio, por essa iniciativa e pelo convite também. A gente esteve recentemente lá no Rio fazendo um pouco dessa conversa, e acho que a parte que me cabe aqui desse debate é trazer um pouco sobre o quarto poder, né? Estamos discutindo alguns poderes aqui, e trazer um pouco a reflexão sobre os meios de comunicação e sobre o setor de radiodifusão e telecomunicações nesse debate sobre a soberania nacional. O Intervozes, para quem não conhece, é um coletivo que tem 13 anos, quase 14 já, e que atua em defesa do direito à comunicação, da liberdade de expressão no Brasil. A gente tem militantes do Intervozes aqui em Curitiba, e a gente está organizado em cerca de 12 estados hoje, e fazemos parte também do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que reúne cerca de 70 entidades nacionais e mais de 450 organizações estaduais e regionais que entendem aí a pauta da democratização da comunicação como central para a nossa democracia e para a garantia aí de um Estado democrático de direito. Então, convido desde já todo mundo a conhecer o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que tem aqui no Paraná, na Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, que é a Frentex do Paraná, o seu braço estadual para tocar várias ações aqui. Então, tem colegas, inclusive, da frente aqui do Paraná, que estão aqui e que podem fazer esse diálogo com vocês depois. Eu vou tentar fazer uma reflexão aqui um pouco no sentido de da gente pensar junto o quão estratégico para a soberania nacional são os setores de radiodifusão e trazer um pouco o debate de telecomunicações também. Uma jornalista vai falar aqui para engenheiros sobre telecomunicações, mas vamos lá. Eu fico à vontade porque eu sou filha de engenheiro e irmã de engenheiro, então está tudo em casa. Para a gente pensar um pouco nesse projeto de país que a gente quer e que setores nessas duas áreas seriam fundamentais da gente tentar construir, ou que caminhos e tendências seria importante a gente tentar reverter para garantir essa soberania que a gente está buscando, né? E já parabenizar a iniciativa, porque eu acho que, de fato, como o professor Carlos falou no início aqui, a gente tem feito muitos debates de conjuntura, mas eu acho que é um desafio para a esquerda a gente, de fato, em paralelo, conseguir começar a pensar de novo um projeto de país. E eu acho que esse espaço é fundamental nesse sentido. Bom, em qualquer democracia do mundo, radiodifusão e telecomunicações são considerados setores estratégicos, não só para a soberania desses estados, mas para a democracia desses estados, por razões um pouco óbvias, né? Telecomunicações vai desde de você conseguir garantir a comunicação de um país e garantir segurança nacional, se a gente pensar nesse sentido também, e a radiodifusão tem um impacto central em como a população se informa, e na formação da opinião pública, na difusão de valores, na difusão de ideias, no debate de ideias que circulam em qualquer sociedade. E é por isso que democracias... Antes a gente falava assim, democracias mais consolidadas do que a nossa, agora a gente não pode nem falar mais isso, porque eu também acho que a gente não vive um estado de democracia nesse momento. Mas é por isso que democracias no mundo todo sempre entenderam que esses setores precisam ser necessariamente guiados pelo interesse público, precisam ser necessariamente regulados pelo Estado e precisam ser necessariamente, principalmente no caso da radiodifusão, plurais e diversos, ou seja, que garantam o exercício da liberdade de expressão, da diversidade que existe numa dada sociedade. O Brasil, infelizmente, constituiu o seu sistema, eu vou falar primeiro da radiodifusão, depois de telecomunicações, constituiu o seu sistema de radiodifusão na contramão dessa lógica. A gente seguiu o modelo norte-americano de conceder as licenças de rádio e de televisão essencialmente para o setor privado, e apesar da nossa Constituição, que
trouxe esses limites ao mercado, como o professor Leonardo comentou aqui, ter trazido nos seus princípios a necessária complementariedade entre os sistemas privado, estatal e público de comunicação, a gente não tem hoje um sistema público de comunicação funcionando no Brasil. A gente tem pouquíssimas iniciativas de emissoras educativas no âmbito dos estados que começaram a se rearticular a partir de uma iniciativa em 2008, quando a Empresa Brasil de Comunicação, aí sim, a primeira empresa pública de comunicação que foi criada durante o governo Lula, começou a tentar organizar essa rede de comunicação pública no Brasil para tentar se constituir um embrião de um sistema público de comunicação. E não conseguimos fazer isso durante os anos de governos petistas, inclusive por uma falta de visão estratégica que esses governos tiveram sobre a centralidade da comunicação pública. Naquele momento, se achou também que a brutal concentração da propriedade dos meios privados que a gente tem no Brasil não era uma agenda a ser enfrentada, ou seja, a gente passou os últimos 15 anos, as 2 últimas décadas, sem enfrentar a concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil e sem conseguir constituir um sistema público e muito menos sem incentivar a comunicação popular, alternativa, comunitária, que segue hoje sendo brutalmente criminalizada no Brasil. Além de não ser incentivada, ela é criminalizada. A gente tem mais de 5 mil comunicadores populares com processos, respondendo a processos hoje no Brasil, para a gente ter uma ideia. Então, essa complementaridade que a nossa Constituição trouxe nunca se efetivou e, rapidamente, o pouco que tinha se conseguido instituir de um sistema público de comunicação está sendo violentamente e rapidamente desmontado a partir da entrada do governo temerário no poder, né? Uma das primeiras iniciativas do governo Temer foi editar a medida provisória 744, que acabou com a autonomia da Empresa Brasil de Comunicação, extinguiu o seu conselho curador, que era o espaço de representação da sociedade civil, acabou com o mandato de presidente. Então, o que os veículos que hoje estão sob a gestão da EBC têm sofrido, na verdade, é um quadro absurdo de perseguição interna dos seus trabalhadores, dos seus profissionais, um quadro brutal de censura interna, e hoje não é nenhum exagero a gente afirmar que o que a EBC tem feito é comunicação governamental e não comunicação pública, né? As consequências dessa brutal concentração da propriedade, dessa ausência de um sistema público, dessa ausência de um sistema comunitário de comunicação no Brasil, nós sofremos as consequências desse quadro a todo momento, né? Não estaríamos onde estamos hoje se a gente não tivesse esta concentração dos meios de comunicação e esta organização do sistema midiático no Brasil. Não precisamos falar aqui nessa sala o papel central que os meios de comunicação tiveram na legitimação do golpe e que estão tendo cotidianamente na legitimação das medidas que este governo tem adotado. Podemos até depois fazer uma discussão sobre a Globo quer derrubar o Temer, porque não. Esse é outro debate, mas a agenda que esse governo defende é defendida e legitimada diariamente nos meios de comunicação, assim como a Operação Lava Jato, que o professor Leonardo acho que já descreveu bastante aqui para a gente. As consequências não são só do ponto de vista da macropolítica, é do ponto de vista de cada debate que interessa para o país. É uma discussão, as consequências da cobertura que os meios de comunicação fazem hoje do Brasil para a formação da opinião pública e para o debate de ideias sobre um projeto de país que a gente tem ou sobre um modelo de nação que a gente quer construir são enormes. Vamos analisar a cobertura sobre como foi feito o debate da Petrobras, do pré-sal, desde lá de trás até agora. Vamos analisar qual é a cobertura da reforma trabalhista, vamos analisar qual que é a cobertura, enfim, da reforma do ensino médio. Toda essa discussão que é feita e que é mediada pelos meios de comunicação de massa tem impactos concretos na tomada de decisão e nos rumos que a gente está construindo para o nosso país. A internet é, sim, um espaço de diversidade e de alguma pluralidade, de desconstruir e enfrentar, de alguma maneira, o discurso hegemônico dos grandes meios de comunicação? Só que 50% da população brasileira
não coincidentemente os mais pobres, estão excluídos da internet. Hoje, metade do povo brasileiro não pode ser considerado usuário de internet no Brasil. Então, esse debate que nós temos acesso, que quem está acompanhando a transmissão tem acesso, né, que está sendo feita aqui no Facebook do projeto, a imensa maioria não, metade da população brasileira não tem. Né? Então, a gente precisa enfrentar essa agenda da concentração dos meios de comunicação e entender o quão central a constituição desse sistema é para o modelo de país que a gente está desenvolvendo. Né? Não só em relação ao modelo de comunicação que a gente está desenvolvendo, mas o projeto de país que a gente está constituindo. Entrando um pouco na agenda das telecomunicações, as mudanças, enfim, desde a privatização, o que aconteceu no Brasil, tem sido uma ampliação quase que total do controle desse espaço e dessa infraestrutura estratégica para a nossa soberania por empresas privadas e, no caso das telecomunicações, diferentemente da radiodifusão, por empresas privadas estrangeiras. Né? E aí tem um outro elemento que dialoga com o debate de soberania que a gente está fazendo aqui também, que é fundamental da gente considerar. O pouco de infraestrutura pública que restou desse processo, no processo de privatização, e que ainda que estava sendo explorado e usado pelas empresas privadas, mas que era considerado infraestrutura pública, corre um risco muito eminente de ser transferido definitivamente para o setor privado. Tem um projeto de lei que está para ser aprovado no Senado Federal, que transfere 100 bilhões em infraestrutura de telecomunicações que vem do passivo da privatização, que hoje é explorado pelas empresas que são concessionárias do serviço de telefonia fixa, são chamados bens reversíveis, que, ao final de qualquer concessão, pelo fato da telefonia fixa ser considerado um serviço essencial, ao final de uma concessão, essa infraestrutura teria que voltar para o Estado. Se essa infraestrutura não voltar para o Estado e ficar com as empresas de telecomunicações privadas, elas teriam que indenizar o Estado pelo uso dessa infraestrutura. Esse projeto de lei que está tramitando no Senado e que só não foi aprovado e sancionado pelo presidente Temer até agora porque ele está judicializado, porque a gente conseguiu frear no Supremo Tribunal Federal isso, às vezes o Supremo ajuda, é um projeto que prevê que essa infraestrutura toda, prevê o fim das concessões de telefonia fixa, que passariam a funcionar no regime de autorização, portanto, com muito menos obrigações perante o Estado, e permitiria que essa infraestrutura passasse para a operação geral das operadoras privadas e que elas indenizassem o Estado investindo um valor equivalente a essa infraestrutura na sua própria rede. Ou seja, no lugar de você indenizar o Estado e de você ou colocar obrigações para que esse reinvestimento seja feito em áreas, por exemplo, onde você não tem infraestrutura para a população, onde você, por exemplo, não consegue fazer a internet banda larga chegar para as pessoas porque simplesmente não tem cabo até essas localizações, essas empresas vão poder simplesmente reinvestir esse valor nas suas próprias redes, onde elas quiserem. Né? E aí a gente já sabe que esse reinvestimento vai ser feito nas áreas onde há interesse lucrativo por parte dessas empresas. Então, o pouco que restou da infraestrutura pública de telecomunicações no país está numa iminência de ser totalmente entregue para as empresas privadas. O Brasil acaba de lançar um satélite que também tinha o objetivo de levar acesso à internet em áreas em que a infraestrutura física não chegaria, né, como a Amazônia, por exemplo, e esse satélite, segundo os planos do novo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, será totalmente privatizado para uso das operadoras de telecomunicações, para elas oferecerem a capacidade de acesso à banda larga onde elas bem entenderem. Então, esse projeto de país que está sendo desenvolvido ou que está sendo desmontado numa velocidade brutal, tanto na área da radiodifusão quanto na área das telecomunicações, tem uma visão muito clara de deixar para o mercado
operar esses sistemas, né? Está muito distante de entender o papel do Estado, tanto na garantia de um serviço de radiodifusão que, apesar das pessoas não saberem, é um serviço público, né? E que deveria ser prestado mediante interesse público, e o serviço de telecomunicações com base em regras mínimas que garantissem, de um lado, a universalização do acesso desses serviços e, de outro, a diversidade, a pluralidade, a garantia do exercício da liberdade de expressão do conjunto da população brasileira. Ainda no campo telecomunicações e internet, é fundamental a gente considerar também nesse debate o desafio que é trazido hoje pelas grandes corporações internacionais de internet, como Google, Facebook, e o quanto que isso tem um impacto fundamental também no sistema de comunicação e na produção de conteúdo e na difusão de ideias, que aí a gente está falando de gigantes que não são os nacionais, né? Se a gente fala assim, tem o gigante da Globo aqui para a gente enfrentar, temos que enxergar o tamanho das teles internacionais que operam no país e temos que enxergar o tamanho dessas empresas, dos novos grandes players internacionais aí da área da internet, que são outros desafios que a gente precisa pensar também quando a gente fala em futuro. Meu tempo está terminando e eu acho que a gente tem, enfim, só para deixar algumas provocações para o que fazer, né, nesse cenário que a gente enfrenta. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender essa pauta como central, né? E aí espaços como esse são fundamentais para a gente fazer esse debate, porque não dá para a discussão sobre comunicação no Brasil ficar restrita aos jornalistas ou aos ativistas da democratização da comunicação ou quem trabalha necessariamente com isso. A gente precisa fazer com que esse debate se amplie. Nesse sentido, os engenheiros sempre foram muito parceiros dessa luta, porque sempre... Eu sou de São Paulo, a gente já organizou inúmeras atividades com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo também, dentro dessa agenda, e sei que em vários estados os sindicatos propõem essa discussão e é isso que a gente precisa fazer, ampliar essa pauta. Para fazer chegar até a população uma noção de que, no campo das comunicações, das telecomunicações e da internet, ela também tem direitos a reivindicar. A sociedade hoje entende muito bem o seu direito à saúde, o seu direito à moradia, o seu direito à educação e reivindica, façamos as análises com menor ou maior intensidade, mas reivindica porque tem consciência desse seu direito. No campo da comunicação, não há essa consciência no conjunto da sociedade brasileira. E é por isso que as pessoas acham que tudo bem a Globo fazer o que ela faz, tudo bem ter a concentração que tem, tudo bem, imagina, o Facebook é uma maravilha, a gente está aqui de graça usando esse serviço, né? E sem fazer uma análise crítica sobre as consequências desses setores tão estratégicos para a gente, tanto para o exercício da nossa cidadania, quanto para um projeto de país soberano que a gente quer desenvolver, nesse cenário, né? Acho que a gente precisa iniciar um debate, apesar de estarmos numa... Estou terminando mesmo. A gente precisa iniciar um debate, apesar de a gente estar numa conjuntura totalmente desfavorável, a gente precisa voltar a debater um projeto de marco regulatório convergente para as comunicações no Brasil. Convergente porque a gente precisa considerar a entrada da internet nesse cenário, o que significa você ter as grandes produtoras de conteúdo nacionais que até pouco tempo estavam só na televisão aberta ou na televisão por assinatura, operando na internet também. O que significa iniciativas de vídeo sob demanda como Netflix, que isso reorganiza no sistema audiovisual do país. A gente precisa fazer esse debate em paralelo à luta e à resistência que a gente precisa continuar fazendo, porque o momento agora é necessariamente da gente resistir, né? Tem gente que acha assim, já perdemos tudo, ano que vem a gente vê o que a gente faz, né? Depois das eleições. Nós achamos que não, assim, porque esse projeto, por exemplo, das telecomunicações, que é o PLC 79, da entrega dos 100 bilhões de infraestrutura, se a gente não tivesse se mobilizado, já tinha ido embora. Já tinha sido sancionado pelo Temer e as operadoras já estavam felizes da vida lá. Então, assim, alguma resistência é possível de ser feita, alguma redução de danos precisa ser feita. Se a gente não resistir, a gente vai perder muito mais do que a gente já está perdendo, né? Então, acho que é um debate que a gente precisa construir na paralela. Como elaborar, na área das comunicações, um novo projeto de marco regulatório convergente para esse setor no Brasil, enquanto a gente resiste e denuncia e tenta não perder o pouco que a gente conseguiu avançar nessa área. Obrigada.